Graças e paz a todos. Quem está feliz aqui? Quantos vieram com expectativa em Deus aqui? A palavra de Deus diz: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Aleluia. Quantos estão com fome da palavra? Quantos estão com fome de mais revelação sobre Jesus e o seu amor? Glória a Deus. Mais alguém está com frio fora eu? Pastor, aumenta esse negócio aqui. Aumenta o ar. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra. Mateus, o capítulo 13, o versículo 19. Quantos creem no poder vivificante da palavra de Deus? Aleluia. Mateus, o capítulo 13, versículo 19. Diz assim: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Espírito Santo de Deus, eu oro para que você possa, como rio de águas vivas, fluir em nosso meio. Eu oro para que cada pessoa, cada irmão, cada irmã que chegou aqui nessa noite, e as pessoas que acompanham pela live, possa ouvir o som da tua doce voz, possa ter os olhos do seu coração abertos, iluminados pela revelação da verdade que é a tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, que possamos, em nome de Jesus, ser alimentados, ser edificados, ser tocados pelo poder vivificante da Tua palavra aqui essa noite, e possamos voltar para os nossos lares completamente revigorados, completamente ativados no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Veja bem, a parte A do versículo, Jesus está explicando a parábola do semeador. Eu já fui para o versículo 19 para a gente ganhar tempo, e aqui ele começa a explicar os diversos solos que a semente de Deus foi plantada no início da parábola. Por isso que na parte final do versículo ele diz: olha, essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Ele diz o seguinte, na parte inicial do versículo: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, apenas só ouviu, mas não prestou atenção, apenas ouviu, mas não tentou entender, não se abriu para receber, vem o maligno e arrebata e arranca o que lhe foi semeado no seu coração. A pergunta que eu lhe faço é: por que o inimigo, por que o maligno se preocupa em roubar e arrancar uma semente que nem mesmo foi entendida, nem mesmo foi compreendida? Por que ele se preocupa em roubar algo que passou despercebido pela pessoa? Foi semeada uma palavra na vida dela, ela não entendeu, mesmo assim o maligno está lá, à espreita, para arrancar aquela semente. Por que, se ela nem mesmo entendeu? Porque ele se preocupa, porque ele está empenhado em roubar uma semente que nem mesmo foi compreendida. Você já parou para se perguntar? Natural seria ele nem ligar, graças a Deus ela não entendeu. O natural, a lógica seria ele estar satisfeito porque a pessoa não entendeu a mensagem do reino. Se ela não entendeu, ela não vai ter fé, ela não vai desfrutar, não é assim? Mas a palavra de Deus diz para nós, para mim e para você aqui, que o maligno vai lá e arranca essa semente, não deixa ela lá. Interessante, porque a palavra de Deus diz em Hebreus, o capítulo 4, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar alma, separar espírito. Ela é precisa, ela é eficaz. Ainda que a pessoa no primeiro momento ela não tenha entendido o que foi semeado,
a palavra de Deus ela vai lá e limpa aquela pessoa, porque ela é viva. Aquela semente que foi plantada, ainda que passou despercebido, está lá restaurando, está lá vivificando. E o diabo sabe que isso é verdade, o poder vivificante da palavra de Deus. Então ela está lá e ela é capaz de limpar aquela pessoa que nem mesmo entendeu. Mas ao mesmo tempo, a vida de Deus, sabe, o poder dessa semente, ela vai sendo ativada no teu coração, na tua vida. E ainda que você não pegou a revelação, ela está limpando você. E logo, questão de tempo, teus olhos se abrem para entender. Logo, em questão de tempo, os olhos do teu coração, os olhos do teu entendimento se abrem para que você perceba, sabe, o quanto Deus ele ama você, o quanto Deus ele se importa com a sua vida e tudo que é importante para você. Que você não precisa, sabe, se desgastar sozinho, viver uma vida isolada, sabe, gastar a sua vida em coisas que passam, tentando alcançar, tentando bater a meta dos seus objetivos, desgastando a si mesmo, a sua vida, sabe, a sua família, para conseguir coisas. Logo você percebe que você não precisa disso. Logo uma fé que você não imaginava que tinha, está lá no teu coração e te leva a depender de Deus como nunca antes, te leva a confiar e a considerar que Deus ele está com você e vai pelejar por você suas batalhas. E você alcança sucesso, mas o sucesso não domina você. Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela vai nas razões, nos motivos e ajusta e alinha a vontade do Eterno. Glória a Deus. Você conquista, sabe, seus objetivos, mas eles não controlam seu coração. Não muda você. Não faz você agora, porque conseguiu, se ver melhor do que o outro, destratar o outro. Mantém você humilde, mantém você firmado no lugar certo. Quantos podem dar uma glória a Deus? É por isso que o maligno ele está à espreita ali, esperando você não entender a palavra. Porque mesmo que você não entenda, mas você ouviu, mas você recebeu, aquilo vai gerar vida no teu coração. Então você está aqui, às vezes você vem cansado do trabalho, mas você vem. Às vezes você não consegue entender tudo, não consegue acompanhar tudo. Às vezes algo te distrai, uma pessoa que passa no corredor e você não pegou a revelação da coisa, mas a semente foi lançada. Mas a semente caiu aí dentro. E talvez no primeiro momento você não consiga compreender tudo, até mesmo quando você vai para o seu devocional com Deus, para o seu secreto, e você abre a palavra e você lê algumas coisas lá, e aí você não consegue entender tudo, e parece que aquela leitura, parece que aquele momento em que você ficou recebendo, se alimentando com a palavra de Deus, com as escrituras, parece que foi um tempo perdido, porque você não entendeu tudo. Mas lembra de algo. A palavra de Deus não é como a palavra do homem. Era hora de você dizer amém. Ela é viva. E ainda que no primeiro momento você não compreenda tudo, continua. Porque ela está lavando você, ela está operando dentro de você, sabe? Mexendo com as raízes do teu coração, mexendo com o teu emocional. E de repente, quando você for provocado a crer, a fé vai brotar, que você nem sabia que estava lá. O diabo vai pressionar, as circunstâncias vão pressionar, pensando que vai te derrotar, porque ele não entendeu. Ela leu, mas ela não entendeu. Quando você menos esperar, uma fé, uma coragem, uma ousadia virá, a capacidade de resistir e permanecer virá, e você nem sabia que era capaz disso. Esse é o poder vivificante da palavra de Deus. Amém?
Tudo que Deus ele deseja de mim e de você, desde a fundação do mundo, é ter esse tempo onde ele pode revelar o coração, revelar os seus planos, a sua vontade para mim, para a sua vida. Adão, ele era suprido de todas as coisas. Não existia falta, não existia dor, não existia nada de ruim. Ele não tinha falta de nada. Ele governava sobre todas as coisas e ainda assim Deus se fazia presente no entardecer. Todos os dias Deus fazia questão de descer do seu trono e estar com Ele, porque Deus nos criou para estarmos juntos, nos criou para nos relacionarmos. Deus não abre mão de estar com você, de se relacionar com você, de ouvir os seus anseios, de ouvir, sabe, as suas questões, as suas dúvidas, de compartilhar, sabe, com você o plano que Ele tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para a sua vida, de ouvir você dizer dos seus sonhos para Ele, de ouvir você dizer os seus desejos, mas ao mesmo tempo compartilhar, sabe, o coração, aquilo que Ele tem reservado, aquilo que você nasceu para viver. Quantos estão comigo? Deus não abre mão desse momento com você. Deus não abre mão dessa vida com você. E tudo que nós fomos compartilhar aqui, todos os versículos que nós abrimos e compartilhamos aqui, todo domingo, toda quarta, tem a mesma finalidade. O cerne do Evangelho é levar o homem de volta a estar com o Senhor. Todo o trabalho de Jesus na cruz do Calvário era trazer de volta, sabe, o homem para ter acesso, direito de ter acesso à presença de Deus, à presença do Pai. Deus não abre mão de ter essa vida compartilhada com você. Amém? Eu sei que a religião nos ensinou a procurar o Senhor nos momentos de necessidade. Sempre que você tiver falta, pode correr para Deus e Ele vai te ajudar. E aí a gente acaba condicionando, sabe, uma divindade que está lá apenas para nos livrar do caos, apenas para nos tirar dos buracos em que nós caímos. Mas o Deus a quem nós ensinamos, o Deus a que a gente enxerga nas Escrituras e que a gente compartilha aqui, é um Deus que quer te livrar de cair nos buracos. Amém? Deus disse para Adão: não coma desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Uma pergunta que eu faço para você: Deus queria privar ele de conhecer o bem e o mal? Era isso que Deus queria? Restringir ele de conhecer o bem e o mal? Na verdade, Deus tinha outro caminho. E apesar dele ser suprido de todas as coisas, pleno, feito à imagem e semelhança de Deus, tinha o governo de tudo que Deus tinha criado, Deus queria que, por decisão dele, não comer daquela árvore fosse uma forma de adoração, uma forma de honra ao Senhor, mas não privá-lo de conhecer o bem e o mal. Deus tinha outro caminho, porque ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal estava a árvore da vida. Amém? Deus queria que ele conhecesse através da árvore da vida. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas, quando escutam a árvore do conhecimento do bem e do mal, fruto proibido, acham que aquela árvore era apenas o fruto do mal, do conhecimento do mal. Mas a palavra de Deus diz que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, não são as coisas ilícitas que nos rouba do propósito. Muitas vezes não são as coisas ilícitas, as coisas erradas, que nos distanciam da entrega, da rendição, do nosso relacionamento com Deus. São as coisas que são certas, que não é errado. Você pensa que é só o conhecimento do mal que te distancia de Deus, mas a palavra de Deus diz que o conhecimento do bem mata tão rápido quanto o conhecimento do mal.
Então Deus nos trouxe aqui para que a gente possa entender que muitas vezes, você vê, só um exemplo disso que eu estou falando, quando o Moisés chegou diante do faraó dizendo, ó, deixa o meu povo ir para adorar o meu Deus no deserto. Qual foi a estratégia do faraó? Uma pessoa que figurava o diabo, ele disse o seguinte, eles querem adorar a Deus? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o suprimento deles, vamos tirar a palha. E agora eles vão ter que trabalhar para produzir para nós e trabalhar para produzir para eles. Já que eles estão com tempo livre, dá para ele trabalhar mais. Então a estratégia do diabo não foi fazer com que eles adorassem outros ídolos, não fosse fazer com que eles transgredissem a lei de Deus, não foi nada disso, não existia a lei, não foi para eles adorarem, ou cantarem hinos, ou criar novas estátuas, alguma coisa do tipo, não foi nada disso. O diabo aumentou o trabalho. Trabalho é certo ou errado? Trabalhar não é algo que Deus nos instrui. Paulo diz que aquele que não trabalha também não coma. Quando Adão cai, Deus disse, agora você vai comer do suor do seu trabalho. Então Deus não abomina o trabalho, mas o que foi que o diabo fez? Aumentou a carga, atividade, ativismo, para eles não ter tempo com Deus. Ou seja, nós estamos diante de um exemplo em que coisas certas também podem nos tirar desse lugar de adoração, de entrega ao Senhor, de busca ao Senhor. Por isso que eu e você não podemos estar distante desse lugar onde nós nos expomos à palavra de Deus para permitir que ela trabalhe em nós. Por quê? Porque eu e você, sem a luz da palavra de Deus, facilmente somos tendenciados pelas trevas que rodeiam o mundo. Não é que o que acontece exteriormente pode mudar a realidade em que Cristo te colocou. Isso não acontece, mas à medida que você não estar consciente disso e passa a considerar as coisas que estão à sua volta, seus sentimentos, a opinião das pessoas sobre você, os pensamentos negativos que vêm falando, te lembrando do teu passado, dizendo que você não vai conseguir superar, dizendo que você é uma pessoa medrosa, que o que te fizeram no passado você não é capaz de esquecer, de perdoar, de superar, levando você a um lugar de escravidão. Se você não se permitir, estar nesse lugar onde a palavra de Deus ela pode penetrar o teu coração e fazer o trabalho e vivificar as coisas, todas as áreas escuras da sua vida, facilmente seremos levados por isso. Não porque você é pior do que o outro, não, por causa da carne. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne, ela para nada se aproveita. Quantos estão comigo? Para nada. A palavra de Deus diz que na nossa carne não habita bem algum. Amém? Então no seu verdadeiro eu, o seu espírito está pronto, totalmente, ligado, unido ao Senhor Jesus, um só espírito com Ele. A palavra de Deus diz que nós somos. Mas nós também temos uma carne que precisa estar o tempo todo sendo renovada pela palavra de Deus. Ok? Então, as circunstâncias que nos cercam, os ataques, os dardos inflamados do diabo não vão respeitar, os nossos achismos. Só existe uma coisa que o diabo ele se rende e se prostra. Só existe uma coisa que sustenta todo o universo. Só existe uma coisa no qual todas as coisas se dobram e se rendem: a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Amém? Então, um filho de Deus municiado com essas verdades, nada pode o deter. Amém? Isso não quer dizer que não vai haver dificuldades, isso não quer dizer que as coisas não podem sair do controle, mas
significa que você estará de pé, significa que Deus o manterá você de pé. Amém? Mas algo que eu queria, o cerne dessa mensagem, algo que eu queria focar, era o quanto essa palavra pode mudar você, pode transformar a vida do homem, pode, mudar o homem completamente. Tem pessoas que, na verdade, a religião vai nos ensinar que a palavra, o evangelho, Jesus, não é que ele não seja bom, mas que sempre vai estar acrescentando algo ao Senhor. Veja, ele vai dizer que você vai precisar, a religião no caso, vai dizer para você que você vai precisar aceitar Jesus e servir em algum departamento da igreja. Senão você não vai conseguir realizar os sonhos do seu coração. Senão você não vai conseguir prosperar. Senão Deus não vai te abençoar. Vai dizer que você vai precisar, sacrificar isso, sacrificar aquilo. Vai dizer que você vai precisar fazer diversas coisas. Sempre está adicionando algo ao que Jesus fez, à vida que Jesus tem proposta para mim e para você. Quantos estão comigo? E eu quero nessa noite ler com vocês o capítulo 15 de João, a partir do versículo 1. Jesus traz verdade para nós nesse texto muito importante, e eu creio que apenas a obra consumada de Cristo, estar consciente dela, estar alimentado com essas verdades é suficiente para transformar o homem, é suficiente para transformar, qualquer área da nossa vida. João capítulo 15, a partir do versículo 1. E quem estava aqui na quarta-feira passada vai saber que essa mensagem é uma continuação do que eu comecei quarta, tá? E para você que está começando, que não veio quarta passada, eu acho que eu consegui introduzir bem o que eu falei na quarta-feira anterior. Eu creio literalmente que todas as áreas que você vem orando, que você vem buscando ao Senhor para que Ele possa mudar, para que Ele possa transformar, todas as áreas que você percebe que existe um pouco ainda de resistência com relação ao seu passado, que é como que te rouba a paz, que te gera desgaste, eu creio que a palavra de Deus é suficiente para transformar isso. Amém? E nós precisamos nos alinhar ao que Cristo nos diz em sua palavra, para que isso também possa ser real para nós. Amém? Eu oro para que o seu coração esteja pronto, a sua mente esteja pronta para tudo que Deus vai compartilhar aqui. Veja bem, no versículo 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto, para que dê fruto ainda mais. Veja bem, eu vou compartilhar algo aqui, porque tem muitas pessoas novas, e eu falei isso na quarta-feira passada. Quando Jesus diz aqui, eu sou a videira verdadeira, eu não sei se vocês também tiveram essa indagação, esse questionamento antes de ler esse texto. Mas quando eu li esse texto e Jesus falava que todo fruto, todo ramo que está nele e não dá fruto, ele retira, ele o limpa. Mais na frente fala que ele retira e lança no fogo. Eu pensava que toda pessoa que se convertia, toda pessoa que recebia Jesus e ainda permanecia presos em áreas, no pecado, fazendo coisa errada, chegava um momento em que Deus desistia desse cara, retirava ele do corpo, retirava ele desse lugar de feito que Jesus fez e lançava ele nas mãos do capeta, do capiroto. Eu disse, meu Deus, eu não posso ser esse cara. E eu ficava com medo, existia esse medo. Eu sempre gostei do Evangelho de João, mas quando chegava no capítulo 14, eu sempre dizia, eu tenho que pular o 15. O 15 era uma questão que não entrava muito no
na minha razão, eu não conseguia entender bem um Deus que fazia isso. Isso não é verdade, eu acho que eu não estou entendendo direito. Mas como era algo que eu não compreendia na época, eu costumava evitar esse texto. Então, quando ia ministrar um AGL, por exemplo, eu ministrava sobre tudo, mas não usava esse texto de referência, porque também eu não saberia explicar. Mas, pesquisando muito, e depois de um tempo o Senhor trouxe-me à luz, quando ele diz aqui: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele está se referindo a algo, traz algo muito específico, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Por que videira verdadeira? Então quer dizer que existe a falsa? Existe. Se você pesquisar no Google, não vai dar muito trabalho para você. Pesquisa lá uma vinha, você vai ver que tem várias ervas daninhas que se parecem também com uma vinha verdadeira. Parece a folha, o tamanho, sabe, a tonalidade das cores, parece muito. E elas sempre faz o mesmo percurso que uma vinha normal. Só que ela tem um detalhe: onde essas ervas daninhas, ela sobe, na vinha que ela subir, essa vinha não dará fruto. Se essa erva daninha, tem umas que é umas mais parecidas que as outras, eu não vou lembrar agora o nome que eu achei lá, que é bem parecida mesmo. Não vou me lembrar o nome aqui, mas você pode pesquisar em casa. Agora não, tá? Em casa. É bem parecida. Se ela se entrelaçar, que elas sobem, sabe? Elas são trepadeiras, e sempre tem uma haste assim, numa vinha. Aí a vinha verdadeira sobe e sai ramando. E a erva daninha faz o mesmo percurso. Elas se entrelaçam assim. E quando elas se entrelaçam, a vinha verdadeira não consegue dar frutos. Não consegue frutificar. Então, quando Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o ramo que estando em mim e não dá frutos, o meu pai, que é o agricultor, ele retira, para que o ramo que está ligado à videira verdadeira, que sou eu, frutifique. Quantos entenderam? Amém. E aqui é clara uma ilustração com a mistura que se faz com relação ao Evangelho. Sabe, aqui você costuma ouvir uma mensagem diferente, mas se você for lá fora, se você abrir a internet, se você abrir o YouTube, as pessoas vão colocar um monte de condição para que Deus possa te abençoar. Vai dizer que você não está vivendo uma vida de santidade ideal, é por isso que as coisas não acontecem na sua vida. Vai dizer que você ficou doente por causa do passado que você ainda não resolveu. E sempre adicionando algo à obra consumada de Cristo Jesus, sempre adicionando algo. Olha, você tem que crer em Jesus e fazer isso, você tem que crer em Jesus e fazer aquilo, tem que fazer caridade, tem que ajudar a ação social da igreja, tem que abençoar a vida do pastor, tem que servir no departamento tal, tem que ter tantas horas de leitura da palavra, tem que ter tantas horas de jejum, tem que ter tantas horas de oração, senão Deus não te abençoa, senão você não vive o melhor de Deus, senão as coisas não acontecem. E aí ainda acrescenta, as coisas não acontecem e o caos que está acontecendo é porque essas coisas que você não tem feito, as coisas que você fez, abriram uma porta de ilegalidade para o diabo. Quando Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo: olha, o Evangelho, a palavra verdadeira, aquilo que eu e você precisamos prestar os ouvidos, inclinar o coração, como o Provérbios 4 diz: olha, filhinhos, inclina os ouvidos para as minhas palavras, presta atenção no que eu te digo, são vida para quem encontra, são saúde para todo o seu ser. Aqui é a mesma coisa que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E se você estiver enxertado na videira verdadeira, é impossível que você não frutifique. É impossível que a sua vida não mude. É impossível que aquelas áreas da sua vida que você tinha dificuldade de vencer, aqueles hábitos que você tinha dificuldade de vencer, aquelas áreas da sua vida que era fragilizada e bagunçada, é impossível que Jesus ele não vá lá e organize as coisas. É impossível. Do mesmo jeito como se eu tocar, por exemplo, na tomada sem estar protegido, eu vou levar um choque. É impossível. Do mesmo jeito que se eu tocar no fogo, eu não vou me queimar.
Não tem como separar as duas coisas, o fogo do queimado, não é? Desse mesmo jeito, se eu e você estamos enxertados em Cristo, é impossível que a vida que está nele não flua em nós. Quantos podem dar um glória a Deus? É importante nós entendermos isso, porque essa ilustração que o Senhor nos dá da vida natural é a ilustração mais perfeita para acalmar o teu coração, para tirar todo vestígio de ansiedade, todo vestígio de aceleração, tudo aquilo que te deixa inquieto, que te rouba a paz. Porque como uma vinha frutifica naturalmente apenas por estar plantada num solo fértil, apenas por estar regada por uma boa água e exposta à luz do sol, eu e você, porque nós estamos enxertados, plantados num solo fértil, que é o reino de Deus, porque nós estamos enxertados em Cristo Jesus, porque eu e você estamos sendo alimentados constantemente com a água da palavra de Deus e expostos ao sol da justiça, que é Cristo Jesus, impossível que você não dê frutos, e frutos que permanecem. Amém? Então isso não requer trabalho seu, isso não requer esforço natural seu, requer apenas que você esteja, enxertado, recebendo os nutrientes da videira verdadeira, exposto, ao sol da justiça, que é Cristo Jesus, e a água da sua palavra. E naturalmente, a vida que Deus plantou dentro do seu coração virá para fora. Todos verão o agir do Senhor na sua vida, todos verão a manifestação do poder de Deus na sua vida, é inevitável. As pessoas vão olhar para você, nossa, como a vida dela é fácil, verão facilidade em você. É natural que isso aconteça com os filhos de Deus. Amém? Deus não mudou, queridos, Deus não mudou. E não importa qual sejam as circunstâncias para que essa verdade venha para fora, venha à tona, seja notório. Não depende de circunstâncias perfeitas. A palavra de Deus diz que José, ainda como escravo na casa de Potifar, o Senhor abençoava tudo que esse escravo fazia. Potifar fez. Potifar caiu em si, percebendo os resultados de ter José na sua casa. Ele diz: eu tenho um escravo abençoado, como eu sou sortudo. A palavra de Deus diz em Gênesis 39, que Potifar, um ímpio, alguém sem Deus, um idólatra, sem aliança com Deus, reconheceu que o Senhor abençoava tudo que José fazia, tudo que ele colocava a mão, prosperava tudo que José botava a mão. Alguém que não tinha aliança com Deus, sem discernimento espiritual, percebeu isso. Quantos podem dar um glória a Deus? Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E eu não sei se você está sentindo Ele agora, mas independente disso, Ele é seu Deus. Ele é o seu Pai. E eu não sei se você está sentindo medo ou se você está confiante, e ainda assim, Ele é o seu Pai. Ele não muda com as tuas variações. Ele permanece sendo o mesmo. Amém? Mas vamos voltar. O versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho lhes transmitido. Veja bem o que Jesus disse. Vocês já estão limpos. Você percebe que Jesus está fazendo, quando ele fala, o ramo que está em mim não dá fruto, ele retira. Ele não está falando de alguém, de um cristão, de alguém que se converteu e ainda não se libertou de maus hábitos. Ele não está falando dessa pessoa, porque ele já continua no versículo seguinte dizendo: vocês já estão limpos, por causa da palavra que eu tenho transmitido a vocês, por causa da palavra que vocês têm ouvido. Está vendo que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus faz? Parece que você está numa quarta-feira normal, parece que você está num dia normal, parece que você só evitou de ir para um outro lugar, parece que você estava entediado de ficar em casa e veio para a igreja somente para ver a hora passar e chegar na hora de dormir.
Não, no momento que você pisou a planta dos seus pés aqui, Deus já começou já envolveu você nesse ambiente sobrenatural, nessa atmosfera maravilhosa. No momento que você sentou aí, abriu seu coração para ouvir a palavra de Deus, e ainda que você esteja cansado do trabalho, que você sabe, enquanto você escuta, a palavra de Deus está indo em lugares que você não pode imaginar, percorrendo coisas na sua vida que você é incapaz de fazer, chegando em lugares que você não consegue ir. E eu não sei qual é o seu momento, mas chegando em pessoas agora e levando trazendo na memória o teu nome. Eu quero profetizar, sabe, sobre a sua vida, que é chegar um tempo de oportunidade, um tempo de boas oportunidades. Eu quero declarar que você estará no lugar certo, na hora certa. Em o nome do Senhor Jesus, porque isso não tem a ver com o quanto você é habilidoso, quanto você é experimentado, tem a ver com o favor de Deus que te cerca. Amém? Tem a ver com o favor de Deus que te cerca. Por causa do favor de Deus que está sobre a sua vida, você será capaz de ir além das suas habilidades, da sua capacidade natural, fazer coisas que é anormal para um ser humano comum. Amém? Esse é o poder vivificante da palavra de Deus. E tudo que Deus quer que você faça dela o alicerce da sua vida. Amém? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Veja bem, o que significa permanecer em mim? Como isso acontece, pastor? O que eu devo fazer? Eu sempre me questionei com esse capítulo de João 15 e me intrigou. O que significa permanecer em Cristo Jesus? No passado, isso aqui era uma interrogação gigantesca. Eu não sabia como acontecia. Para mim, permanecer em Deus significa o tempo que eu passava orando, o tempo que eu passava em contato com a palavra, o tempo que eu estava na igreja. Isso era permanecer em Cristo. Isso representava o que o capítulo 4 de João 15 está dizendo: permanecer em mim. Então, para eu permanecer em Jesus, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar fazendo coisas espirituais. Então é por isso que eu tenho que estar com louvor o tempo inteiro no ouvido aqui, eu tenho que estar cantando, eu tenho que estar meditando, porque se eu não permanecer nele, ele não permanecerá em mim. Na minha cabeça, quando eu estava fazendo qualquer coisa natural, eu não estava permanecendo em Deus. Talvez você não pense assim, talvez você nunca pensou assim, tudo bem. Mas a pergunta que eu te faço é: o que significa permanecer nele? Porque ele diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Se ele está dizendo permanecer em mim, se ele está trazendo essa indagação, significa que podemos não permanecer nele. Sim ou não? Então ele está trazendo para nós uma instrução aqui, ó: permaneça em mim, eu permanecerei em vós. O que significa isso, pastor? Quantos sabem que o trabalho de Jesus na cruz foi completo? Amém? Quantos sabem disso? Amém. Veja bem, eu vou lembrar você do ladrão que estava ao lado da cruz. Do lado da cruz que o nosso Senhor estava. Um zombava e o outro disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que ele estava lá? Porque ele era um criminoso. Sim ou não? Jesus estava lá por nos representar. Os outros estavam lá por merecimento. Sim? Transgrediram as leis da época. Mereciam estar lá. Era a punição da época, sabiam. Fizeram por onde? Sim ou não? Fizeram por merecer estar lá. Um zombou, o outro reconheceu a majestade e a verdade que emanava do nosso Senhor. E ele disse o seguinte: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não disse: como é que eu faço para crer? O que eu faço para... Ele não falou. Ele apenas viu Jesus
na cruz do Calvário. E diferente deles, ele era como uma ovelha muda. Não praguejava, não reclamava, pendurado na cruz, sofrendo. Ele viu Jesus orar. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que Jesus disse? Olha, faz o seguinte: quando você conseguir descer daí, você faz a retratação de todo o mal que você fez. Devolva o que você roubou. E aí você vai ter um lugar maravilhoso lá no céu. Foi isso que ele fez? Exatamente não. Ele diz o seguinte: amanhã eu vou conversar com meu pai. Talvez ele tenha piedade de você. Foi isso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que eu trouxe isso? Porque permanecer em mim não tem nada a ver com o que você faz. Nada a ver com o que você faz. Absolutamente nada a ver com o que você faz. Pastor, quer dizer que o que eu faço não tem relevância? É claro que tem. É você que vai conviver com as escolhas que você faz. É claro que tem. Mas permanecer em mim não tem absolutamente nada a ver com o que você faz. Mas um coração que escolhe por si mesmo acreditar que o que Jesus fez é suficiente, que o trabalho que ele realizou na cruz é o bastante, que resolve acreditar no grito que ele deu: está consumado. Então o que é que você quer quando você acorda? O que é que você quer quando você vai dormir e dobra os seus joelhos? Que o Senhor faça manifestar os sonhos dele, os sonhos que ele colocou no teu coração, manifeste, que você viva o cumprimento, sabe, das promessas de Deus, que a sua vida seja uma vida rodeada de alegrias, de bênçãos. Não é tudo isso que você almeja? Não é tudo isso que você deseja? Não é tudo que sua família seja salva, que o seu marido seja salvo, que os seus filhos desfrutem do melhor de Deus? É tudo isso que você deseja. E aí você acha que você tem que fazer, e você acha que tem que seguir a estratégia da blogueira tal, do influenciador tal, tem que seguir a receita que fulano fez, tem que seguir o que fulana Beltrana fez, ela educou nessa escola, levou para esse... O segredo do sucesso é isso aqui. Quando na verdade Deus quer que você permaneça nele. Permanecer nele significa continuar acreditando. Permanecer nele significa permanecer crendo que ele é o bastante, que ele é o suficiente. Amém? Permanecer nele significa continuar acreditando que ele é a tua saúde, que ele é a tua força, que ele é a tua provisão, que ele é a tua, sabe, a tua fartura, que ele é a tua prosperidade, que ele é a tua paz, que ele é a tua alegria. Fazer dele o alicerce da sua vida. Desejar viver ser capaz. Quando você permanece isso, você é capaz. Quando você entende isso, você é capaz de abrir mão do que for para estar nesse lugar. Quantos estão comigo? É isso que significa permanecer nele. Permanecer confiando que o que ele fez na cruz do Calvário é o bastante. Aí, agora, não sei, no seu lugar, o que você tem, sabe, orado ao Senhor para vencer? Qual a área da tua vida ainda está travada? Eu não sei, o Senhor sabe. Amém? Então o que significa permanecer? Permanece crendo que Ele está com você nessa situação e que Ele já resolveu isso na cruz do Calvário. Ele não vai resolver, está resolvido. Mas pastor, como é que isso é possível? Se isso está acontecendo agora, foi ontem. Não tem a ver com o teu natural. Quando você, sabe, decide acreditar que o que Jesus fez é o bastante, você vai ver essa verdade espiritual mudar o teu natural. Amém? Talvez o que aconteceu trouxe prejuízo, talvez o que aconteceu trouxe danos emocionais, talvez o que aconteceu fez de você uma pessoa medrosa, fez de você, sabe, uma pessoa que tem dificuldade de confiar, de abrir o coração, de perdoar. Então,
Essas coisas aconteceram para trazer todos esses resultados negativos. Quando você olha para a cruz do Calvário e vê que Jesus pagou o preço para você hoje ser uma pessoa livre do rancor, ser uma pessoa livre do egoísmo, sabe? Ser uma pessoa livre do orgulho. Você vai olhar para as circunstâncias à sua volta, vai olhar para o que te aconteceu, vai olhar para as coisas que está dando errado e vai dizer: eu não sei como isso vai acontecer, mas tudo isso aí vai cooperar para o meu bem. Eu vou ficar maior e melhor. E eu ainda vou compartilhar com meus irmãos. Aí você faz: estou livre. Eu não vou me preocupar com o tempo. Se Deus quiser realizar amanhã, bênção. Se Ele quiser realizar daqui a um ano, vai ser bênção do mesmo jeito. Vai ser perfeito. O tempo de Deus, quando se cumprir, será perfeito. Vai encaixar perfeitamente. E você resolve, sabe, colocar na mão do Senhor e deixar com que, e não mais deixar que as situações determine, sabe, determine como vai ser seu dia, determine como você vai tratar as pessoas, determine quem você será. Aleluia! Meu Deus, a hora foi-se embora. Então, quem permanecer nele, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, a não ser que estejam unidos a mim. Glória a Deus. Não podeis dar frutos por si mesmo, mas se não permanecerem unidos a mim, quantos são felizes porque a palavra de Deus diz que no momento que nós o recebemos, Ele fez de nós um só espírito com Ele. O que Jesus fez é tão perfeito que não existe mais separação entre você e Ele mais. Aleluia. Pastor, o que é que isso está dizendo? Você não sabe o que eu estava pensando um dia desse. É porque você ainda se vê no natural. Você só vê a sua carne. Se você permitisse Deus abrir o seu coração para que você se enxergasse como Ele é. 1 João 4:17 diz: assim como Ele é, não seremos, nós somos nesse mundo. Irmão, você não ia temer o diabo. Você não ia temer os ataques. Você não ia temer as circunstâncias. Quando o diabo vier, eu vou passar por cima dele. Mas ele não vai me deter de chegar lá. Eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. E não importa o que se levante contra mim. Irmão, se você permitir Deus abrir o seu coração, iluminar seus olhos espirituais para que você se veja em Cristo Jesus. É por isso que o maligno está à espreita, para que nós não entendamos a palavra. Por isso que ele está lá aguardando um momento que você não compreende para roubar. É importante compreender, não estou dizendo que não é importante. Mas se ele se preocupa por uma palavra que nem foi compreendida, em roubar aquela palavra, é porque ele sabe que mesmo não entendendo, ela já tem efeitos sobrenaturais. Se ela entender, ninguém segura. Se ele entender, não tem como mais. Não vai dar para afetar o casamento dele, não vai dar para afetar as finanças dele, não vai dar mais para alcançar os filhos dele. Se ele entender, por causa do poder vivificante que está contido na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus que todo o universo, todas as coisas são sustentados pelo poder da palavra de Deus. Você olha para as estrelas, você olha para a galáxia e vê tudo em perfeita ordem. O que é que sustenta essas coisas? Aí os cientistas vão dizer várias coisas, mas a palavra de Deus diz, é o poder da palavra. Aleluia. Deus deu vida a todas as coisas, tudo que é belo. Você quando sai de férias, você vai para a internet, para aqueles sites de viagem, você vai lá e pesquisa aqueles lugares maravilhosos, aí você pesquisa o lugar que tem aquelas cascatas, nossa, como isso é bonito, isso e aquilo, eu vou para tal lugar, como isso é belo. Deus criou tudo isso falando.
tudo isso falando o que é demais para Ele não fazer em tua vida. Amém? Ah, pastor, é porque você não conhece a minha família, pessoal duro de coração. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece o meu marido, é porque o senhor não conhece os meus filhos, é porque o senhor não conhece minha esposa, é porque o senhor ainda não foi lá no meu trabalho, é porque o senhor não viu como é difícil, é porque... Ah, irmãos, Deus criou tudo falando. Tudo falando. Todas as coisas belas e maravilhosas que você olha e contempla e reconhece a beleza, Deus criou tudo isso falando. E a palavra de Deus diz que em Hebreus 13:5, perdão, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso não é essa promessa não garante que não haverá dificuldades nem desafios. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por problemas na nossa vida. E muitas vezes nós nem queremos eles. Mas essa promessa nos garante que nós não estaremos sozinhos. O Todo-Poderoso estará conosco. E se Ele está conosco, todo o poder está à nossa disposição. Todo o céu está à nossa disposição. Amém? Aquilo que for grande demais para você, não será grande demais para Ele. Amém? Os muros que você precisar atravessar para alcançar os seus desafios, pode ter certeza que Ele te guiará. E na maioria das vezes a direção que Deus dá, sabe, é diferente. Por isso que esse lugar de proximidade, por isso que Deus não abre mão de estar próximo, de estar presente, de ser íntimo de você, para que você esteja sensível a toda a direção que Ele tem para você. Não é uma fórmula mágica, irmãos, não é um ritual que todas as pessoas têm que seguir para alcançar o sucesso, não é isso. Deus tem direções específicas para mim e para você, amém? Todos nós estamos recebendo a mesma palavra que essa noite, mas cada um está recebendo de forma específica na sua vida, vai estar pegando coisas que encaixam perfeitamente em áreas da sua vida, e Deus vai te guiando. É diferente para mim e para você, amém? O que é comum para nós é o resultado, é que nós vamos vencer todas as coisas, aleluia. Deus nos colocou como mais que vencedores, independente das circunstâncias. Amém? Mas os caminhos são aquilo que eu e você vamos traçar vai ser diferente. A forma como vamos fazer é diferente. Por exemplo, cada um de nós aqui tem uma área da vida que, sabe, ainda está em Deus para romper. Desafia a nossa fé, sabe, desafia a nossa perseverança. Todos nós aqui. E as direções que Deus nos dá é específica. Por isso que você precisa estar próximo da palavra, para que você saiba o que fazer sempre que precisar. Amém? Em todas as coisas. Você esteja nutrido, você esteja protegido, você esteja, sabe, você tem o discernimento do que fazer, você tem a sabedoria para saber conduzir, para saber falar, para saber quando não fazer, quando não falar. Quantos estão comigo? Independente se tiver que, para que você alcance, sabe, para que você viva aquilo que Deus ele tem preparado para você, você precisa acessar, atravessar muros, muralhas. Isso acontecerá, Deus trará o caminho, Deus trará a solução, Deus trará o escape, amém? Eu e você precisamos estar ontem nesse lugar onde Deus ele consegue falar e nós ouvirmos, amém? Nós precisamos buscar a palavra. Então, não é o bastante você vir para a igreja na quarta e no domingo. É necessário que você abra as escrituras na sua casa. É necessário que sempre que você tiver um tempo, você dê atenção para as escrituras. Você vá para o seu quarto, para o seu secreto, fale com o Senhor. E busque entender mais, e busque novas revelações, e busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida, porque é específico. Amém? Quem diria que se desse 7 voltas ao redor daquela cidade e no final gritasse, aquelas muralhas iam cair? Talvez se Deus dissesse para mim, perguntasse para mim e para você como vencer essas muralhas, aí você ia trazer várias coisas,
várias outras soluções. E a solução de Deus foi qual? Dá 7 voltas, na última você grita. E isso vai derrubar as muralhas do cara? Vai. Ou seja, para a nossa razão, isso é loucura. Pelo amor de Deus, entende o que eu estou te dizendo. Estou usando o exemplo de Jericó, mas quais são as muralhas que nos impedem de desfrutar, sabe? Nos impedem de viver o propósito de Deus na sua vida. Não sei qual área, financeira, emocional, no casamento, na família, na carreira. Mas se existem muralhas no meio do caminho, elas não vão te impedir de viver. Agora, somente a palavra de Deus consegue produzir, consegue produzir vida, vivificar nossa fé a ponto de nós olharmos para as muralhas, reconhecer, perceber que são grandes, mas que não nos deterá, que não nos impedirá de alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria de chamar o louvor. A palavra de Deus, ela contém nela mesmo tudo o que é preciso para que eu e você possamos desfrutar da vida abundante de Deus na nossa vida. Amém? De ser uma bênção para a nossa casa, de ser uma bênção para o nosso cônjuge, de ser uma bênção para os nossos filhos, de ser uma bênção no nosso trabalho, de ser uma bênção na nossa vizinhança, no lugar que nós moramos. A palavra de Deus é suficiente, é o bastante para trazer toda a instrução, todo o direcionamento, toda a capacidade que eu e você precisamos. Amém? E o que nos resta então, pastor? É estar vulnerável, acessível à palavra de Deus. Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque Deus, ele diz, olha, não fica distraído. O salmista tem uma oração de Davi que é bem interessante. Ele diz o seguinte, olha: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Se perguntar aqui, poucas pessoas vão ter feito essa oração na vida. Mas o que é que Davi está dizendo? Senhor, não me deixa gastar os meus dias, não me deixa gastar a minha vida com coisas que não contribuem para o meu propósito. Ensina-me a contar os meus dias, ensina a valorizar cada segundo que o Senhor me dá aqui na terra, para que tudo que eu viva seja relevante, seja para mim, para que você não venhamos ficar iludido com a vida que fulano vive, vislumbrado com aquilo, quando na verdade Deus tem outra coisa para você, querido. A plenitude, a satisfação de vida não é alcançar o que fulano, beltrano alcançou, não é ter a imagem, não é ter o status que fulano e beltrano tem. Você olha como seria bom se eu tivesse. Não, a satisfação, a plenitude está em viver o que você nasceu para viver. Para você ter aquilo que você nasceu para ter. Pastor, como eu sei isso? Deixa Deus compartilhar, deixa Deus abrir os planos. Jeremias disse, bem sei os planos que têm o vosso respeito, são planos de fazê-lo prosperar, são planos de bênção. Aleluia. Eu oro para que enquanto nós estávamos nesse momento em que o Senhor, sabe, revelava, abria os nossos olhos espirituais, revelava a sua palavra para nós. Esse momento em que enquanto você ouvia a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, Deus possa ter, sabe, intensificado a fome e a sede pela palavra, pelas palavras de vida, pela verdade do evangelho no teu coração. Eu oro para que você seja um faminto, sabe, por mais de Deus em sua vida, para que você esteja disponível
sabe, para que Deus possa conduzir você a viver aquilo que você nasceu para viver, o propósito da sua vida. Irmão, você é uma bênção nessa geração, você é uma bênção. Talvez você não faz ideia, porque as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que Deus colocou na sua vida, estão lá, mas na verdade estão lá com um propósito, estão aí com um propósito, estão com você com um propósito. E Deus quer fazer de você uma bênção onde quer que você vá. Deus quer fazer de você uma bênção para todas as pessoas que te cercam. Deus quer fazer com que transborde da sua vida e alcance outros. Aleluia. Transborde da sua vida e alcance outros. Então feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que é que sabe, faz você buscar ao Senhor, que te leva a buscar o Senhor, que te leva a gastar tempo em oração, o que você pede ao Senhor, que você tem orado. Quais são as áreas da sua vida que precisa de restauração, que precisa de aceleração, de avanços espirituais? Mas eu quero declarar nessa noite que não haverá nenhuma área da tua vida morta, fragilizada, sabe, congelada, paralisada. Não haverá. Sabe por quê? Por causa do poder vivificante da palavra de Deus. Se é de fé que você precisa, essa palavra que você tem ouvido, que você tem se alimentado, vai te levantar como um gigante de fé. Sabe, do mesmo jeito como Davi, quando todos estavam com medo de Golias, tremendo na base, você será aquele que vai procurar os benefícios. O que é que ele vai oferecer quem derrotar esse cara? Você não vai tremer, você não vai se acovardar, por causa da palavra de Deus. Ela é viva. Ah, pastor, você não sabe, eu tenho um receio, eu tenho medo de falar em público. Ei, a palavra de Deus vai produzir toda a suficiência que você precisa, irmãos. Aleluia. Então não procura vencer isso com teu esforço. Não fica tentando vencer isso por estratégias, por métodos. Deixa Deus te conduzir. Descansa primeiramente na suficiência dele. Declara para ele que aquilo que ele fez é suficiente para você. Diz: Senhor Jesus, o que você fez para mim é suficiente. Talvez no meu natural agora esteja diferente, mas as verdades espirituais que você impôs sobre a minha vida é o bastante, é suficiente. Eu sei que mais cedo ou mais tarde meus olhos físicos também contemplarão. Aleluia, aleluia. E se há alguma enfermidade no teu corpo, você vai ver ela pegando o beco, ela indo embora rapidamente, por causa da vida que existe em você, que está em você. Não pode segurar, não pode invalidar o que foi feito por você. Se existe um sintoma no seu corpo, continua firme com o que Jesus fez, continua firme com a palavra. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que cura. A palavra diz que Ele levou sobre si o castigo em seu corpo. Ele tomou o que era nossa, a enfermidade nossa, e tomou sobre o seu corpo. Então, qualquer enfermidade, qualquer dor, qualquer diagnóstico que foi te dado é ilegal, não compactua, não está alinhado com a verdade de Cristo para você. Se Ele morreu, se Ele levou sobre Ele, não é para estar em você. Então fica firme, continua. Não considera o sintoma maior do que o sacrifício de Jesus. Fala com o sintoma, fala com o seu corpo e diz: mais cedo ou mais tarde você vai sair. Você não me pertence, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu quero declarar sobre você cura divina agora. Se é um familiar seu que você tem orado ao Senhor, que não está aqui nesse lugar, eu quero declarar que você representa Ele. Eu libero cura sobre a sua vida, eu libero cura sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus, a vida zoe, a vida abundante, o poder de Deus recaindo sobre você, produzindo vida, restaurando toda a área fragilizada. Eu não sei se é uma virose, se é uma gripe, eu não sei o que é, mas eu quero declarar a vida de Deus, o poder vivificante da palavra. A palavra de Deus diz que todo ramo que está nele frutifica frutos bons. E eu declaro o teu corpo saudável, eu declaro o corpo da tua casa, da tua família saudável agora, em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se são vícios, se é vícios que tem, sabe, perturbado o seu lar, tem roubado a harmonia do seu lar. Se é o vício no álcool, se é o vício na pornografia, se é o vício nas drogas, eu não sei. Mas eu quero declarar que o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho é salvação.
Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Ele liberta, ele salva todos os que decidem. Você está aqui, se esse não é você, se é alguém da sua casa, você está aqui para representá-lo. Ele diz que salva todos aqueles, liberta todos aqueles que decidem acreditar que o que Jesus fez é suficiente. Pai, eu quero declarar liberdade, libertação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Se é na área financeira, se é no emocional, se é um passado que insiste em atormentar, eu quero declarar libertação, liberdade disso em nome do Senhor Jesus, de toda opressão, de todo medo, de toda angústia, de todo trauma, de todo vício. Em nome do Senhor Jesus, eu destruo todas as amarras, todas as raízes malignas, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra é viva, e não há morte que consiga segurar, e não há morte que consiga ficar de pé quando o Senhor é exposto, quando Jesus é manifesto, quando Jesus é revelado, é pregado, é anunciado. Bata no seu peito e diga agora: Pai, é nisso que eu creio. Diga com convicção: é nisso que eu creio, é isso que eu recebo para a minha vida. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Não vai ficar um, não vai ficar um para que o diabo possa sorrir e te envergonhar. Todos pertencerão ao Senhor, todos serão salvos, todos alcançarão a salvação em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar, vamos deixar o Espírito Santo ainda estar aqui, ainda está trabalhando, vamos louvar ao Senhor.